Então abre comigo tua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Todos acharam? Amém? Graças a Deus. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado a Deus pela tua palavra que foi lida. Eu te peço que o teu Espírito Santo, Deus, conduza essa mensagem para a tua glória, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus querido. Pai, eu quero te agradecer pela festa de missões de ontem, quero te agradecer também pelas mamães que estão aqui presentes, pelas nossas mães, ó Deus. Pai Santo, muito obrigado, o Senhor tem sido gracioso com a tua igreja, Pai. O Senhor tem sido gracioso conosco, Pai querido, muito obrigado. Fala conosco nessa manhã, nós precisamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem sentar em nome de Jesus. Nessa carta, o apóstolo Paulo, já idoso, ele escreve para Timóteo, né, carta a Timóteo, e ele destaca algo que eu acho fantástico, que é esse valor que ele dá à avó de Timóteo, Lóide, e esse valor que ele dá à mãe de Timóteo, que é Eunice. É interessante que nessa época a mulher era totalmente desvalorizada, ela não era vista, né, naquela sociedade, mas o apóstolo Paulo sempre, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ele sempre valoriza a figura feminina e deixou isso registrado em várias passagens, essa valorização que ele dava à figura feminina. E trazendo isso para os nossos dias, nós vivemos dias em que, infelizmente, há uma fé de aparências, há uma fé fingida. Muitos lares e muitas pessoas ainda tendem a aquela ideia religiosa de fé, onde dentro da igreja a pessoa, ela é algo, ela é dita como uma pessoa santa, mas dentro dos seus lares, ela é outra pessoa. É como se ela colocasse uma máscara para vir à igreja, e dentro da igreja ela era aquela bênção, mas quando chega em casa ela tira a máscara e ela mostra quem ela é de verdade. Uma fé emocionalista, onde as pessoas muitas vezes querem mostrar a sua piedade para que as pessoas vejam, mas dentro de casa a pessoa ela simplesmente mostra quem ela é, uma fé vazia, ou mesmo uma ausência de fé dentro das suas casas. Então o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar para Timóteo algo fantástico com relação à criação dele. Ele quis mostrar que há um processo na criação dele que impacta em quem ele era. Naquele momento, o Timóteo, ele era pastor. Ele estava pastoreando ali a igreja em Éfeso. E ele mostra a Timóteo que ele estava ali pastoreando em Éfeso, mas havia uma história por trás da vida dele, e essa história passava pela sua avó e pela sua mãe. E claro, antes de tudo, essa história passa pelo próprio Deus em si, mostrando que essas mulheres não tinham uma fé fingida, mas era uma fé real, era uma fé verdadeira. Quando a gente pega a palavra fingida aqui que o apóstolo Paulo usa, né, em fé fingida, ele está trazendo a mesma palavra que foi usada por Jesus
quando ele fala dos hipócritas, daqueles que oravam como os artistas, como os hipócritas. Ele usa a mesma palavra, ele fala, sua avó e sua mãe não era uma hipócrita, não tinha uma fé fingida, ela não vivia de aparências, mas a fé dela era genuína, era uma fé verdadeira. E é interessante que, quando nós analisamos mais perto esse versículo, ele vai mostrar algo que não era uma fé que ela tinha delas mesmo, mas era uma fé que habitava nelas. O versículo fala exatamente sobre isso, a mesma fé que habitava na sua avó e a mesma fé que habitava na sua mãe, eu vejo que ela habita em você. E isso traz uma base fantástica da graça de Deus, nos mostrando a obra redentora de Cristo, a fé sendo um instrumento de Deus ou o dom de Deus operando na vida das pessoas. E depois o que as pessoas fazem com essa fé que vem de Deus, essa fé que vem pela graça, essa fé que vem pelo próprio Deus. Bom, a palavra de Deus fala que essa fé, que é dom de Deus, ela opera em nossas vidas, e a partir dali, ela opera em nós também meios de graça, como por exemplo, a própria palavra em si, a oração, o discipulado e a vida e a convivência familiar para a glória de Deus. O apóstolo Paulo estava mostrando isso naquela vida, mostrando isso para Timóteo. Mas ele quis destacar que essa obra da salvação, ela começa primeiro em Deus, uma fé que habitava. O apóstolo Paulo não estava elogiando Lloyd e não estava elogiando Eunício ali, e para falar com o apóstolo Paulo, para falar que Timóteo só cria por causa da mãe dele, por causa da avó dele. E muitas pessoas têm essa ideia de que a fé é algo que pode ser transmitida apenas ali, no dia a dia. É como se, eu sou crente, então os meus filhos automaticamente têm que ser crente. É como se fosse uma salvação ali hereditária. O apóstolo Paulo não está dizendo isso. Não existe uma salvação hereditária. A palavra de Deus fala, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus, é algo que Deus soberanamente dá àqueles que hão de ser salvos. John Calvino falava que a fé é a maior obra do Espírito Santo na vida de alguém. É o dom que Deus dá ao homem para que ele creia e a partir dali ele viva. Não adianta a pessoa tentar viver se ela não crê. Ela nunca vai conseguir viver algo que ela não acredita. Tem muitas pessoas que tentam, né? Elas até chegam no nosso meio e vêm, mas você percebe que a fé delas é como a semente lançada num terreno com pouca terra. Na hora que começa a germinar, na hora que começa a nascer, vem o sol quente, queima ela. Quando vem as dificuldades, quando vem as provações da vida, aquela plantinha logo morre, porque não tem raiz. Mas Timóteo aqui, ele não tinha herdado uma fé genética, uma fé hereditária. E isso precisa nos chamar a atenção como pais, da necessidade de nós clamarmos pela salvação dos nossos filhos. Isso nos chama a atenção da necessidade de nós nos preocuparmos com a salvação dos nossos filhos. Não apenas em ensiná-los, em corrigi-los, em incentivá-los, mas também orar a Deus por eles. Mas também de clamar a Deus por eles, de pedir a Deus, Deus, salva o meu filho. Deus, tem misericórdia do meu filho. Porque quando eu olho para esse versículo, quando eu vejo essa realidade doutrinária aqui, ela joga por terra todo o orgulho humano de pensar, não, eu estou fazendo a minha parte, eu vou na igreja todo domingo.
Eu estou fazendo a minha parte. Eu pego meus filhos, ponho dentro do carro, venho para a igreja e eu estou fazendo a minha parte. Mas a vida cristã, ela é muito, muito além do que você pegar os seus filhos e trazer para a igreja. A vida cristã consiste em você ser igreja em qualquer lugar que você estiver, principalmente dentro da sua casa. Porque a gente fica tão preocupado com o que os nossos filhos vão ser no futuro. Meu filho vai ser um engenheiro, meu filho vai ser um empresário, meu filho vai ser isso, meu filho tem que estudar. Quantas vezes nós pais, nós oprimimos os nossos filhos porque ele perdeu a média, ele não foi aprovado numa prova, ele tomou bomba, alguma coisa do tipo, mas nós muitas vezes nem nos importamos se ele leu a Bíblia naquele dia. Nós não nos importamos se o nosso filho tem um momento devocional com Deus. A salvação não é hereditária, queridos. Um pai salvo não quer dizer que o seu filho está salvo. Um pai salvo não quer dizer que sua família está salva. Você precisa urgentemente clamar a Deus pela salvação e trabalhar, ensinar, discipular a sua família. É o nosso papel como pais. É o nosso primeiro chamado, o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Que adianta a gente ganhar o mundo e falar de missões se nós estamos perdendo aquelas pessoas que estão conosco debaixo do nosso teto? Deus não possui netos espirituais. Deus não possui bisnetos. Deus possui filhos. Deus só possui somente filhos. Como o pastor João pregou na quinta-feira aqui, cada alma precisa nascer de novo. Nós como pais precisamos clamar a Deus. Deus, meus filhos precisam de um toque do Senhor, precisam nascer de novo. A Ágata precisa ser transformada por Ti, o Daniel precisa ser transformado por Ti. Há uma necessidade, nós precisamos orar. Isso tem que ser algo importante na nossa vida, irmãos. Pode ser o maior doutor, o maior médico, e pode mesmo assim estar indo para o inferno. Mas o apóstolo Paulo, ele mostra um outro ponto para nós que eu também quero ressaltar nessa manhã de Dia das Mães, que a fé daquelas mulheres transformaram o lar deles em um lar cristão de verdade. Não era uma fé particular, era uma fé que Eunice e Lode compartilhavam com seus familiares. A casa deles era uma igreja. Irmãos, é importante a gente ressaltar isso, porque o momento, a vida dessas mulheres era totalmente diferente das nossas. O contexto histórico dessas mulheres era totalmente diferente dos nossos. Hoje nós temos a igreja organizada, um lugar tranquilo, bonito, confortável. Ali não, era um contexto total de perseguição, onde você deveria ensinar o seu filho a ser cristão e mostrar para ele que essa atitude de ser cristão resultaria na morte dele, muitas vezes. É estranho que eu estava meditando sobre isso há um tempo atrás, e eu cheguei para a Águida e falei: filha, você precisa estar preparada para amar a Cristo em um mundo onde todos vão te odiar por isso. Porque nós estamos caminhando à semelhança do que essas mulheres viveram, né, na época do apóstolo Paulo ali. Nós estamos caminhando também para um outro extremo, onde nós vamos chegar novamente nisso. Onde ser cristão vai ser motivo de você ser perseguido, onde ser cristão vai ser motivo de você morrer, ser preso, onde as suas falas acerca do evangelho pode levar você para a cadeia. E se nós estivermos criando nossos filhos como um ovo de pele, assim, que ninguém pode tocar, onde uma coisa muito sensível, ele vai estourar a qualquer hora. Quando a realidade da vida chegar e bater diante deles, ele vai estourar.
crie seus filhos, meus irmãos, e mostrando para eles que eles vão viver. Isso não é uma suposição, não, isso é uma afirmação. Eles vão viver em um mundo que vai odiar eles simplesmente porque eles são cristãos. E como que a gente ensina os nossos filhos nisso? Quando a gente se para com essa ideia de somente ir à igreja e começa a ser igreja. Quando a gente começa a ser igreja e começa a entender que o culto a Deus é muito mais do que o que nós fazemos aqui nessas quatro paredes, que o que nós fazemos nessas quatro paredes aqui é extremamente importante, é o que reúne os santos de Deus aqui nesse lugar, e Deus, pela sua graça, nos concede isso. É o lugar onde eu posso olhar para um e para outro e ver tantas virtudes, como nós enaltecemos aqui sobre as festas de ontem, a festa de ontem, mas também as dificuldades e as tristezas. É um lugar onde eu posso ver uma criança ajudando uma pessoa a comer, como eu vi ontem. Alguém chegando e carregando as cargas, pegando uma sacola pesada. Sim, a igreja ela é extremamente importante, mas a igreja é só um pedacinho da vida cristã. Vamos fazer uma conta rápida aqui, eu não sou muito bom de matemática não, mas pensa comigo aqui, bem simples. Quantas horas durante um mês você passa dentro da igreja? Quantas horas você passa com a sua família dentro de casa? Ser igreja é ser em tempo integral, é o tempo todo. O lar, nossa casa, é o nosso principal lugar de discipulado. Lutero falava que ele nunca aprendeu tanto sobre teologia, sobre vida prática com Deus, do que quando ele casou com a Catarina. É a vida real. Uma coisa é você pegar um livro e falar assim, suporte a carga uns dos outros, você precisa amar, não sei o quê. Outra coisa é a sua mulher o tempo todo ali, né? Está tentando ali, você tem que suportar, você tem que amar, você tem que fazer de tudo. A Fernanda tem um dom especial de me colocar para trabalhar. É impressionante assim, sabe? É um dom que ela tem assim com excelência. E ontem eu vi isso de uma forma muito fantástica. Todo mundo que chegou perto dela trabalhou. Não sei se vocês passaram por isso. Qualquer um que se aproximou dela ontem na festa, trabalhou. Teve uma hora que eu peguei uma prenda do Dani, assim, eu entrei só na barraca, assim, para colocar a prenda do Dani dentro da sacola. Eu entrei até meio assim, para ela não me ver, mas não teve jeito. Na hora que ela viu a minha sombra passando, ela mete essa panela para mim. Não teve jeito. Ela tem um dom especial de colocar as pessoas para trabalharem. E aí a gente aprende. Ou a gente tem duas opções. A gente pode ficar bravo com isso, né? Nós homens nós temos que ter por lei aquele momento de ficar quieto no sofá pensando no nada. Isso deveria ser um direito nosso, né, por lei. Mas é algo que incomoda muito elas. Então, a gente sabe disso, isso é algo que incomoda muito elas. E a gente tem duas opções. A gente pode ficar bravo e brigar, e a gente pode aprender com Deus. A gente pode aprender com Deus. A gente pode ser discipulado. O lar é a vida cristã em prática. O lar é esse lugar onde o cristianismo brota o tempo todo, o cristianismo ele é real. Dentro da igreja a gente pode colocar um monte de máscara, Bíblia no baixo do braço, carinha de crente, né, cantar as musiquinhas de crente, falar igrejeza. Dentro da igreja é muito fácil. Dentro da igreja é mamão com açúcar, mas dentro da nossa casa. Na hora que você chega cansado do trabalho, e você precisa ensinar os seus filhos sobre a Bíblia. Na hora que você precisa refrear sua língua. É isso. E a gente olha para o apóstolo Paulo, lembrando Timóteo, aquele pastor, já um homem, mas lembrando ele da sua avó e lembrando ele da sua mãe. Falando para ele, lembra delas? A fé que habitou nelas não era uma fé fingida. E eu vejo isso na sua vida. A fé que habita em você também não é uma fé fingida. Elas não eram apenas cuidadoras físicas, mas elas eram um instrumento de Deus para a formação do caráter cristão de Timóteo.
Você já parou para pensar que ser mãe, já que hoje é para as mães, tá, irmãos? Hoje o negócio aqui é para as mães. Você já parou para pensar que você, ser mãe é ser isso? Um instrumento de Deus para formar o caráter de Cristo, ser auxiliar nesse trabalho de formar o caráter de Cristo na vida dos seus filhos. É lógico que essa obra, quem opera é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus, ele usa meios, ele usa instrumentos, e a mãe é um desses instrumentos. É a mãe que carrega o filho, é a mãe que ensina. Na maioria das vezes, a primeira palavra é a mamãe, não lá em casa, mas a maioria das vezes, a primeira palavra é mamãe. É a mãe que está ali, muitas das vezes, com mais tempo com os filhos. É a mãe que tem mais paciência. Às vezes o pai tem um papel fundamental de preparar a criança, o filho para o mundo, a realidade do mundo, a vida ali, ó, meu filho, caiu no chão, o pai finge que não viu, ele fica olhando de longe ali, não está sangrando, não quebrou nada, ele fica ali. Porque o pai tem esse papel de preparar ele para o mundo. Já a mãe não, a mãe tem esse papel de acolher. Meu filho, vem cá, e acolhe, pega no colo e dá beijinho para sarar. Nós pais não, nós temos um outro papel, que é tão importante quanto preparar eles para o mundo. Porque lá fora a gente não ganha beijinho, né? Lá fora a gente normalmente ganha paulado. O mundo é cruel. Mas ai de nós, se fosse a vida da nossa criação, fosse só paulada e preparação. Se não tivesse os beijinhos das nossas mães, se não tivesse os abraços. Timóteo, ele cresceu ouvindo as Escrituras. Ele cresceu nesse ambiente. Quando a Bíblia fala ali, que foi desde a infância, né, fala assim, ó, 2 Timóteo 3,15 vai falar assim, desde a infância sabes as sagradas letras. Desde a infância ele já ouvia a palavra de Deus. Essa palavra infância aqui, ela pode ser traduzida, no grego do original ali, você pode ser traduzida como bebê. Desde bebê, você já ouvia as sagradas letras. Desde pequenininho, desde um bebezinho ali, igual o Rafael, neto do pastor Dimar, já ouvia. A mãe de Timóteo, a avó dela, já falava da palavra de Deus para ele, já orava com ele, já falava. Irmãos, isso é um lar cristão. É isso que isso é um lar cristão, é dentro desse lar cristão que a gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa ser discipulado, a gente precisa muito de estudos bíblicos. A gente terceirizou isso para os pastores, mas isso é uma responsabilidade nossa como pais. O culto bíblico, o culto familiar, o estudo bíblico. Eu não estou dizendo que você, pai e mãe, tem que ter respostas teológicas para tudo, não. Não é isso. Mas você tem que dizer, filho, eu não sei isso, mas eu vou estudar e eu vou trazer a resposta para você. E essa tem que ser a maior urgência da sua vida. Você vai ligar para o pastor, pode ser, você vai mandar mensagem, você vai lá, vai estudar, vai pegar sua Bíblia e vai ler tudo, vai jogar no chat GPT, não sei o que você vai fazer, mas você vai buscar essa resposta e trazer para os seus filhos. Porque essa é a nossa maior missão. Dentro do nosso lar, nós precisamos cultivar isso. Quantos lares perderam a habilidade de adorar a Deus dentro dos lares? De ouvir músicas de adoração dentro dos lares. Os nossos irmãos puritanos, eles diziam que toda casa é uma pequena igreja. Toda casa é uma pequena igreja. Toda casa precisa ser um lugar onde Deus é louvado, Deus é exaltado, Deus é glorificado. Toda casa precisa ser uma pequena igreja, onde Deus é adorado. Agora, isso tem que ser uma realidade, não pode ser algo de um discurso de manhã para o culto do Dia das Mães, não. Tem que ser a verdade. Nós precisamos sair daqui essa manhã entendendo, meu Deus, a minha casa tem sido uma pequena igreja. O filho tem que olhar para os pais com essa reverência santa,
Conta a história na biografia de John Wesley, que quando sua mãe, John Wesley, um metodista, quando sua mãe dobrava o joelho para orar, e ela colocava um véu sobre sua cabeça, ninguém naquela casa, nenhum filho, ela tinha um monte de filho, nenhum filho, nem o próprio marido tinha ousadia de interromper aquela mulher, porque ela estava orando. Ninguém, a gente sabe que se as mães ganhassem R$1 por cada vez que ela ouve mãe, estariam todas milionárias, né? E a nossa dívida seria eterna. Mas nenhum aquele monte de filhos, ninguém ousava interromper aquela mulher de joelhos. E sabe por quê? Não é porque ela era brava, não. É porque toda a casa sabia que quando aquela mulher dobrava o seu joelho, o céu se abria. Ela estava diante de Deus. Que é isso, irmãos? Por que nós perdemos isso? Jonathan Edwards ensinava que a casa do cristão é uma embaixada do reino de Deus. Uma embaixada, é um lugar onde revigora a lei do reino de Deus, onde estão ali habitantes do reino de Deus, onde a lei suprema é do reino de Deus, onde quem manda ali é o próprio Deus, onde as decisões são tomadas ali de acordo com a vontade de Deus. Então isso precisa nos levar a refletir sobre as nossas casas, sobre a maneira que nós estamos lidando com os nossos filhos, sobre o que nós estamos valorizando nesses dias. O que nós temos valorizado? O que nós temos derramado a nossa energia, de verdade, gastado a nossa energia nesses dias? Dia das Mães não é um dia apenas de paparicarmos nossas mães, não. É tão bom paparicar elas, né? Mas hoje não é dia só de paparicar nossas mães, é dia também de lembrar a cada mãe, lembrar a cada uma de vocês qual que é o chamado principal de vocês. O chamado principal de vocês. Com relação à sua casa, ao seu marido, mas também aos seus filhos. Hoje é dia de nós lembrarmos disso. É dia de nós lembrarmos que a mãe, ela precisa ajudar o filho nessa caminhada com Cristo. Não apenas em ser um exemplo de oração, e nós já falamos isso aqui dezenas de vezes. Você quer que seu filho ore? Deixa ele te ver orando. Você quer que o seu filho adore aqui na igreja? Deixa ele te ver adorando. Você quer que seu filho leia a Bíblia? Deixa ele te ver lendo a Bíblia. Mas também hoje é um dia de nós também chegarmos para os filhos e falar, colabora com sua mãe, né? Ajude sua mãe também nessa missão dela. Ajude sua mãe também a ser uma mãe santa. Quantas mães têm sofrido também nas mãos dos próprios filhos? Quantas mães estão caminhando à beira do desespero emocional porque os filhos são rebeldes, desobedientes, os filhos esqueceram do 5º mandamento. Claro, boa parte disso também são culpa dos nossos pais, que não estamos ensinando, que também fazemos escolhas erradas, mas isso tem um preço, irmão. Quando nós deixamos de fazer uma coisa, outra coisa vai acontecer. Quando você planta preguiça, brigas dentro da sua casa, você vai colher filhos rebeldes, filhos que não se importam com as coisas de Deus. E muitos filhos têm esquecido do 5º mandamento: honra os teus pais, para que prolongue os seus dias na terra. Muitos filhos estão sendo ceifados de uma forma muito rápida, muitos jovens estão morrendo, porque eles simplesmente esqueceram de honrar os seus pais. Não há uma morte sequer que a gente percebe esses jovens que estão morrendo no tráfego, que não seja resultado dessa palavra. Não há uma morte sequer que não seja resultado de embriaguez de jovens, de acidentes de trânsito, que não seja resultado dessa palavra. Deixaram de honrar os pais.
e por isso estão morrendo precocemente. Mas precisamos lembrar os nossos filhos. Há um papel nosso de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, de ensinar as coisas boas, maravilhosas que nós vemos no Evangelho e também as responsabilidades que o Evangelho nos dá. E uma das responsabilidades é essa: filho, você quer viver muitos anos? Honra o papai e a mamãe. Você quer viver muitos anos? Honra o seu pai e sua mãe. Porque se você não honrar o seu pai e sua mãe, ó, é assim. E não foi eu que disse isso, não é o pastor Jader, é o próprio Deus Altíssimo. É o próprio Deus Altíssimo. Terceiro ponto, irmãos, que eu queria trazer essa manhã, que dentro desse versículo que nós lemos, no capítulo 1 de 2 Timóteo, fala de uma fé que seja sincera, e não uma fé teatral, não uma fé fingida. Isso precisa ser real na nossa vida. Tem muitos filhos que desanimam da fé, porque olham para os seus pais e vê uma fé teatral, uma fé fingida, uma máscara. Dentro da igreja é um cordeirinho, uma ovelhinha de Jesus. Dentro de casa é um bode. Isso vai minando a fé dos filhos, vai minando a experiência deles com Cristo. Eles deixam de ter prazer em Deus porque acham que tudo é só um teatro, acham que tudo é uma brincadeira. E quando eles chegam à maturidade, eles não conseguem compreender que eles precisam ter um relacionamento real e verdadeiro com Cristo. Uma fé de aparência não cria raízes. Mas pais e mães que choram diante de Deus ali, em adoração a Deus, isso marca o coração de qualquer um. Isso marca o coração de qualquer filho. Pais e mães que não negociam sua paixão por Deus e pelas Escrituras, isso marca o coração dos filhos. Os filhos começam a olhar aquilo como algo, aquilo é importante. Meu pai e minha mãe valorizam isso é importante. Mas quando vir à igreja, estudar a Bíblia, orar, é uma coisa opcional que você faz quando sobra tempo, o seu filho vai ter essa mesma percepção. Ele vai falar assim, quando der eu faço. Eu tenho a vida toda pela frente, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Qualquer hora eu apareço lá na igreja lá. E a fé que eles vão estar vivendo é uma fé de aparências, não é uma fé genuína que produz arrependimento, perseverança, que ensina a eles que em todos os momentos da vida, seja nos piores momentos, Deus estará com eles. Que nós podemos viver momentos terríveis aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, que nós temos respostas para as nossas vidas por meio da palavra, que nós precisamos viver em santidade, porque o nosso Deus é santo, que nós precisamos viver em temor a Deus. A fé tem que ser não fingida. Aquelas duas mulheres, Lloyd e Eunice, elas não apenas ensinavam os seus filhos ali, elas viviam a fé delas era algo visível. Os filhos dela viam elas ensinando as Escrituras, mas também viam elas praticando as Escrituras. Havia bondade, havia ali um cristianismo real dentro daquele lar. Foi nesse lar que Timóteo ele foi criado. Por isso que quando nós lemos no capítulo 16 de Atos, que o apóstolo Paulo chega ali, naquela casa, e prega o evangelho, Timóteo já sabia o que ele tinha que fazer na vida dele. Observa isso, irmão, simplesmente ele foi com o apóstolo Paulo, ele já sabia sobre Cristo, ele já sabia sobre o chamado, ele já sabia sobre entrega real a Cristo. Quando o apóstolo Paulo falou, vem me seguir, ele simplesmente deu tchau para as suas mães e foi seguir e cumprir o seu chamado. Por quê? Porque havia uma base gigantesca, que vinha de casa.
Grava isso que eu vou falar com você. O seu filho sabe, por menor que ele seja, ele sabe quando o seu cristianismo é só uma fachada. Você pode tentar esconder isso de qualquer um, do seu filho não tem como esconder. Ele sabe quando a sua vida espiritual, sua vida com Cristo é só uma fachada. Mas também ele sabe quando ela é real. Ele sabe o quanto você ama Jesus. Ele sabe o seu tempo de entrega. Por fim, eu quero mostrar que mães piedosas, elas impactam gerações. Aquelas mulheres ensinando o evangelho para Timóteo ali, quando ele era muito pequenininho, linda, elas não tinham ideia que esse homem cresceria e seria um grande auxiliar ali do apóstolo Paulo, um grande pastor, e que o seu nome atravessaria milênios, gerações, séculos, chegando até nossos dias. Elas não tinham noção disso. Apóstolo Paulo cita aquelas duas mulheres, mas elas não tinham noção que aquelas atitudes simples, mas fantásticas do dia a dia cristão, de ensinar o filho, de corrigir o filho, de falar, vamos orar, você já orou hoje? Você já leu sua Bíblia hoje? Você já buscou a Deus? Como que está a sua vida devocional? Filho, você tem orado? Vem cá, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Aquelas atitudes simples do dia a dia, de falar, olha, aquela pessoa ali não é uma boa companhia para você não, aquela pessoa não comunga dos mesmos valores que você. Não é isso que nossas mães fazem o tempo todo? Não, quero você andando com o filho de fulano. Não é assim que elas fazem? Quem nunca ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso. Esse é o papel. Mas essas simples atitudes atravessou séculos. É assim que o reino de Deus funciona. É assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus trabalha no silêncio dos lares, na correção, na simplicidade de ensinar um versículo, na simplicidade de você orar junto com seus filhos. E quem sabe que você está dentro da sua casa ali, com um grande missionário do futuro. Quem sabe que vai ser o seu filho que vai levar o evangelho para os perdidos do outro lado do mundo. Quem sabe que é o seu filho que vai pregar o evangelho e ser um pastor de uma congregação. Quem sabe que é o seu filho, irmãos, que vai ser usado por Deus. Esse tem que ser o nosso desejo. Deus, eu quero que meus filhos sejam usados por Ti. Os meus filhos são Teus, usa eles conforme a Tua vontade. Quem sabe que aqueles momentos de leitura da Bíblia ali no sofá ou no quarto entre você e seus filhos vão ser citados futuramente na biografia deles como um grande homem de Deus que dizia, eu e a minha mãe, eu e minha família nos reuníamos em oração no quarto, o filho mais novo brincava aos poucos, meu pai corrigia e nós líamos a palavra de Deus. E aquele ensinamento eu levei para a minha vida toda. Aquele ensinamento eu levei para a vida toda. Vocês não têm noção. A Eunice e Lloyd não tinham noção aonde Timóteo ia chegar. Nós também não temos noção onde os nossos filhos vão chegar. Mas uma coisa nós temos que ter na nossa mente: eles pertencem a Deus. Eles são de Deus. Que Deus os use para a glória dEle. E nós precisamos ter em mente isso. Nós precisamos capacitá-los para viver para a glória de Deus. Talvez do seu lado aí, aqui na frente, aí atrás, está o grande missionário, o grande avivalista das próximas décadas. Você olha e fala assim, não, mas esse menino é bagunceiro, né, não sei o quê. Mas Deus pode usar ele ou ela para a glória dele. A gente não pode limitar o reino de Deus. Nós podemos ensinar e deixar tudo nas mãos de Deus. É o Senhor que cuida, para a glória deles. Agora, o que nós temos valorizado? O que nós temos olhado e planejado o grande futuro do nosso filho? Nós pais temos essa ideia, né? Essa loucura de achar que nós podemos planejar o grande futuro dos nossos filhos.
E muitas vezes nós valorizamos mais isso, nós criamos expectativas, nós gastamos tempo e dinheiro demais com isso, mas muitas vezes nós não preocupamos com o grande futuro da alma deles. Aonde nossos filhos vão passar a eternidade. Por isso que nós precisamos, essa manhã, sair daqui compreendendo que é Deus que governa todas as coisas. Ele é o Senhor soberano, seja no púlpito, seja o soberano do universo, Ele que define a posição das estrelas, e Ele chama cada uma pelo nome, mas Ele é soberano também no berço. Ele é soberano também no momento que você está cantando para o seu filho e trocando uma fralda dele. Ele é soberano também, e Ele está trabalhando da mesma forma com o qual Ele diz, haja e o universo há, da mesma forma Ele está trabalhando e moldando o caráter de Cristo, no momento que você cita uma palavra da Bíblia para o seu filho, enquanto você limpa ele. Por isso, irmãos, nesses dias das mães, hoje, eu trago essa mensagem para que nós possamos compreender o papel fundamental que vocês têm no reino de Deus. Não fica pensando que para você fazer a obra de Deus, você precisa ter grandes cargos na igreja, nada disso. Você precisa se dedicar ao maior chamado que você tem, que é ser mãe. Esse é o maior chamado que você tem. A maior responsabilidade, o maior campo missionário seu é seus filhos. É aqueles que você vai pregar o evangelho, que você vai discipular, é a função que você tem ali de coordenar um lar piedoso diante de Deus, um lar onde você vai chamar a oração, chamar ao estudo, coordenar, é um lar, e Deus vai te usar, e Deus vai te usar nisso, nas suas orações, no seu ensino, na sua paciência, no seu amor, na sua delicadeza que Deus deu somente para as mulheres. A obra do reino de Deus está acontecendo dentro da sua casa, e você está ali como protagonista disso, você está ali sendo usada por Deus para que essa obra aconteça. E tudo isso para a glória de Deus. Amém?